Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num documento assim essencial para qualquer empresa que mexe com engenharia ou agronomia no Brasil. É a resolução número 1121 de 2019 do CONFEA, o Conselho Federal. Pode parecer meio técnico, né? Uma resolução, mas olha, na prática, ela que define as regras do jogo. Quem tem que se registrar nos CREAs, os conselhos regionais, como fazer, quais as responsabilidades. Entender isso é, assim, fundamental para operar direitinho, dentro da lei, e evitar qualquer dor de cabeça. Exatamente. Essa resolução, ela organiza tudo, sabe? Estabelece os procedimentos para o registro das empresas, não importa se é pública ou privada, o foco principal é garantir que essas atividades técnicas, que impactam tanto a nossa vida, sejam supervisionadas por gente habilitada de verdade. É uma peça-chave do sistema de fiscalização que a gente tem. Certo. Então, a nossa missão aqui hoje é destrinchar os pontos principais dessa resolução. A gente quer entender quem exatamente precisa se registrar, como é que funciona esse processo na prática, qual o papel daquele tal de responsável técnico, que parece ser super importante, e, claro, né, o que acontece se alguém não seguir as regras. Vamos nessa? Vamos lá. Para começar, então, quem é que precisa ir lá bater na porta do CREA para se registrar? É toda empresa que tem alguma coisa a ver com engenharia ou agronomia? Olha, a regra principal é até que bem direta. O registro é obrigatório para toda pessoa jurídica que tem como atividade básica, principal mesmo, a engenharia ou agronomia. Ou então, aquela empresa que executa esses serviços para terceiros. Quer dizer, se o negócio da empresa é engenharia ou agronomia, ou se ela vende esse tipo de serviço, aí sim precisa registrar. Entendi. Não é só ter um engenheiro lá dentro, é a atividade fim da empresa, né? Exato. E isso vale para a empresa toda, para a estrutura dela. A matriz, claro, tem que estar registrada. Mas a regra também vale para filiais, sucursais, qualquer escritório que a empresa tenha em outro estado. Isso se a atividade nesse outro lugar durar mais de 180 dias. É um prazo importante, né, para diferenciar algo pontual de uma presença mais fixa. Faz sentido, 180 dias já não é tão temporário assim. E se a empresa for parte de um grupo maior? Ou uma multinacional operando aqui? Também estão na regra. Grupos empresariais onde cada CNPJ tem um objetivo ali na área técnica precisam registrar cada empresa que atua tecnicamente. E as estrangeiras também, desde que tenham autorização do governo para operar no Brasil, claro. A ideia é cobrir todas as formas, né? Todas as maneiras que essas atividades podem acontecer aqui no país. Ok. E se a empresa muda de dono? Passa por uma fusão ou algo assim? O registro continua valendo ou tem que fazer tudo de novo? Continua valendo a obrigação, né? A resolução é clara nisso. Alterar a estrutura societária, fusão, cisão, essas coisas, não tira a responsabilidade da empresa de manter o registro ativo. A obrigação está ligada à atividade fim, não a quem é o dono. E um ponto, olha, super crítico. Empresa privada só pode começar as atividades depois de ter o registro no CREA certinho. Ah, não pode começar e depois regularizar. De jeito nenhum. Tem que ter o registro da empresa e também dos profissionais do quadro técnico. E, claro, tem que pagar a anuidade para o CREA para manter tudo válido. Entendi a obrigatoriedade. Agora, tem um negócio que me chamou a atenção. As regras sobre o nome da empresa. Não é só escolher um nome bonito, né? Tem critério para usar engenharia no nome. Tem sim. E é bem interessante. Existe uma preocupação clara em alinhar o nome da empresa com a capacidade técnica dela de verdade. Por exemplo, se a empresa quiser usar as palavras engenheiro ou engenheiro agrônomo na razão social dela, a exigência é bem forte. A empresa tem que ser formada exclusivamente por profissionais com esses títulos. Nossa, exclusivamente? Que específico. Quer dizer, só pode ter engenheiro ou agrônomo como sócio. Exatamente. Se quiser usar o título profissional no nome da empresa, a composição tem que ser essa. É bem direto. E para usar os termos mais gerais, tipo engenharia ou agronomia? Aí a regra muda um pouco.
para usar engenharia ou agronomia no nome, a maioria dos diretores ou administradores tem que ser profissional registrado no CREA. Ah, e já pega diretoria, gestão. Isso. E tem uma exceção curiosa. Se a empresa tiver só 2 diretores ou administradores, aí basta que um deles seja profissional registrado no sistema Confea-CREA. O que a gente percebe é uma tentativa de garantir que um nome, que é a cara da empresa no mercado, né, que ele reflita quem está no comando técnico mesmo, para evitar que uma empresa sem essa expertise use termos que possam, sei lá, confundir o cliente. Faz todo sentido, evita propaganda enganosa, digamos assim. Ok, então a empresa sabe que precisa se registrar, já viu a questão do nome. Como é que funciona o processo? É muita burocracia? Exige organização, sim. O representante legal da empresa tem que ir lá no CREA e formalizar o pedido. Os documentos básicos são o ato constitutivo, né, o contrato social ou o estatuto, com as alterações, tudo registrado na junta comercial ou no órgão certo. Precisa do número do CNPJ, claro, e indicar pelo menos um responsável técnico e comprovar o vínculo desse RT com a empresa. Certo. Você falou do responsável técnico e dessa comprovação. É aí que entra a famosa ART, né? Antes da gente seguir, pode só explicar rapidinho o que é ART nesse contexto? Para todo mundo ficar na mesma página. Claro, ótima pergunta. A ART é a sigla para Anotação de Responsabilidade Técnica. É um documento formal que a gente registra no CREA e ele define quem são os responsáveis por uma atividade técnica. Pode ser um projeto, uma obra, um serviço, ou até mesmo o vínculo de um profissional com a empresa, que é chamada ART de cargo ou função. Ela é fundamental porque cria esse registro legal da responsabilidade. Vincula o profissional àquela atividade específica. Sem a ART certinha, a atividade é considerada irregular para o sistema. Perfeito. Muito claro agora. Então, para o registro da empresa, precisa indicar o RT e apresentar a RT de cargo ou função dele. Exatamente, essa RT específica formaliza que aquele profissional responde tecnicamente pela empresa. E para empresas estrangeiras tem os documentos a mais, tipo autorização de funcionamento do governo, comprovante de representante legal aqui no Brasil e um detalhe, documento que vem de fora precisa ser legalizado ou apostilado. O apostilamento de AIA facilitou muito isso, né? E traduzido por tradutor juramentado. Entendi. E a vida da empresa continua, né? As coisas mudam. O que acontece se mudar o endereço? Ou o contrato social? Ou se o RT sair? O registro não pode ser uma foto antiga na parede, né? Ele tem que mostrar a realidade atual da empresa. Então, qualquer mudança importante no contrato social, nos dados de contato, se um RT entra ou sai, ou se o quadro técnico muda, tudo isso tem que ser comunicado e atualizado lá no CREA. Manter o cadastro em dia é obrigação contínua. Falamos bastante do responsável técnico, o RT. Qual é o peso dessa figura? Parece ser mais que um nome no papel, né? Com certeza, é o coração técnico da operação, podemos dizer. O RT é aquele profissional habilitado que assume a responsável, sabe? Perante o CREA, perante os clientes, pelas atividades técnicas da empresa. Ele é a garantia de que tem um profissional qualificado assinando embaixo daquilo. E para ser RT, claro, ele tem que fazer parte do quadro técnico, ter habilitação compatível com o que a empresa faz e registrar aquela RT de cargo ou função que a gente falou. E a regra é bem clara. Toda empresa registrada tem que ter, no mínimo, um RT. E o mesmo profissional pode ser RT de mais de uma empresa ao mesmo tempo? Pode. Deve ser compatível com as atividades no mercado de trabalho, a condição do agente com cargo simultâneo e provas de trabalho colaborativos eficientes e dedicação ao profissional e não impacto negativo nas demais empreitadas. E alguns casos podem ser vetados pelo Conselho Deliberativo. Pode sim. A resolução permite. Um engenheiro, por exemplo, pode ser RT de mais de uma empresa. Isso acontece muito em consultoria ou em grupos empresariais, né? Onde um profissional mais sênior responde por mais de uma empresa do grupo. Mas sempre, claro, com a RT de cargo-função registrada em cada uma delas. E junto com o RT, vem o conceito de quadro técnico, que é assim, o conjunto de todos os profissionais habilitados que atuam tecnicamente pela empresa.
Cada um deles também precisa ter sua RT de cargo ou função registrada. E é fundamental que as habilitações desses profissionais cubram todas as áreas que a empresa diz que atua lá no objetivo social dela. Se tiver uma área no objetivo social que a empresa não tem profissional habilitado para cobrir, o registro pode até sair, mas sai com uma restrição. A empresa fica impedida de atuar naquela área específica até regularizar o quadro. Entendi a estrutura, RT, quadro técnico. Mas isso me levanta a uma questão, assim, bem prática e talvez preocupante para a empresa. E se o único RT da empresa sai, pede demissão, por exemplo? A empresa para na hora. Essa é uma situação delicada mesmo, e um ponto de atenção grande para as empresas. A resolução tem um procedimento para isso. Quando o único RT sai, a empresa é notificada pelo CREA. E a partir do momento que a empresa recebe essa notificação, ela tem um prazo, curtíssimo. Só 10 dias para indicar um substituto e apresentar a nova RT de cargo ou função. 10 dias, nossa. Parece muito apertado para achar alguém qualificado e fazer toda a papelada. Muito curto, sim. E isso mostra o quão crítico é o RT para a operação legal da empresa. Durante esses 10 dias e até regularizar com o novo RT, a empresa fica impedida de fazer as atividades técnicas que dependiam daquele profissional que saiu. E se ela continuar operando nessas áreas sem o RT regularizado depois desse prazo, aí ela pode ser autuada, exercício legal da profissão. Isso mostra bem como a presença contínua do RT é vital, né? Nossa, realmente. Um ponto crucial para a gestão ter no radar. Agora, mudando um pouco o foco. A gente falou do registro na sede da empresa. Mas e os trabalhos fora do estado? Imagina uma construtora aqui de Minas que pega uma obra de uns meses lá na Bahia. Como funciona? Nesse caso, entra o que a resolução chama de visto. Se essa empresa de Minas quer fazer uma atividade temporária na Bahia, e a resolução define temporária como algo que não passa de 180 dias, ela precisa pedir um visto no CREA da Bahia antes de começar o trabalho lá. Ah, então é tipo um registro temporário só para aquele estado e por um tempo limitado? Exatamente. E para conseguir o visto, a empresa tem que comprovar 2 coisas. Primeiro, que ela tem o registro original dela lá em Minas, ativo, tudo certinho. E segundo, muito importante, tem que mostrar que ela tem no quadro técnico dela profissionais que também estão regulares lá no CREA da Bahia, seja com registro definitivo ou com visto próprio também. E claro que esses profissionais são habilitados para fazer o serviço que está planejado lá na Bahia. Não basta a empresa ter o visto, ela precisa ter a equipe habilitada e regularizada naquele estado. Entendi. Cobre bem essas situações de projetos pontuais fora da base. E pensando em situações mais, digamos, definitivas. Se a empresa decide dar uma pausa nas atividades, não vai fechar, mas vai parar por um tempo. Ou se decide encerrar mesmo. O que acontece com o registro? A resolução cobre isso também. Para dar uma pausa, existe a figura da interrupção do registro. A empresa pede ao CREA e, se for aprovado, o registro fica, dormente. A grande vantagem é que a empresa para de ter que pagar as anuidades futuras enquanto estiver interrompida. Mas, atenção! Isso significa que todas as ARTs ativas, de obra, serviço, cargo, são baixadas automaticamente. E os vistos em outros CREAs também. A empresa não pode, de jeito nenhum, exercer atividade técnica enquanto o registro está interrompido. E pode pedir a interrupção mesmo se estiver devendo alguma anuidade para o CREA? Pode sim. Ter débitos não impede de pedir e conseguir a interrupção. Só que a dívida não some, né? Ela continua lá e o CREA pode cobrar. E a qualquer momento, a empresa pode pedir para reativar o registro. Mas aí, claro, vai precisar acertar as pendências que tiver. E para fechar as portas de vez, encerrar mesmo. Aí o caminho é pedir o cancelamento do registro. O procedimento é parecido, o representante legal pede. Os efeitos também são baixa de RTs, baixa de vistos. E do mesmo jeito, pode ser pedido mesmo com dívidas. As dívidas continuam lá, não são perdoadas com o cancelamento. Ah, e o CREA também pode cancelar o registro de ofício, quer dizer, por iniciativa própria.
Por exemplo, se a empresa ficar 2 anos seguidos sem pagar anuidade, mas sempre garantindo o direito da empresa a se defender antes. E aqui tem um ponto crucial para reforçar. Se uma empresa que está com o registro interrompido ou cancelado for pega fazendo atividade de engenharia ou agronomia, a coisa fica séria. Ela vai ser autuada por falta de registro e por exercício ilegal da profissão. A mensagem é bem clara: interrompeu ou cancelou, é parada total das atividades regulamentadas até reativar. Ufa. Percorremos bastante coisa, hein? Muitos detalhes, olhando para tudo isso que a gente conversou, a obrigatoriedade, as regras do nome, o processo, o RT como figura central, o visto, a interrupção, o cancelamento. Qual é a grande lição disso tudo? Por que essa resolução é tão importante no fim das contas? Qual o e daí? É uma boa pergunta. Se a gente conectar todos esses pontos, essa resolução não é só um amontoado de regras burocráticas, sabe? Ela materializa um sistema que tenta criar uma ligação direta e que possa ser fiscalizada entre a empresa, a pessoa jurídica, e os profissionais habilitados que respondem por ela, o RT, o quadro técnico. E a RT é o elo formal disso tudo. O objetivo maior é garantir um controle mínimo, de qualidade, de responsabilidade, em áreas que mexem diretamente com segurança, com saúde, com economia, com o meio ambiente. Então é mais do que só cumprir tabela, é para ter uma garantia por trás. Exato. Na prática, o que essa resolução tenta fazer é equilibrar a necessidade de segurança e de ter responsáveis claros nessas áreas críticas com a liberdade das empresas de atuarem. É um sistema que, ao exigir o registro e essa vinculação a profissionais específicos, tenta assegurar que quem projeta uma ponte, quem calcula uma estrutura, quem faz um sistema de irrigação ou gerencia um projeto ambiental, que essa pessoa tenha competência comprovada e assuma a responsabilidade legal pelo que está fazendo. Entendi. Então, para a empresa, é a licença para operar, para participar de licitação, dar credibilidade. Para o profissional, formaliza o vínculo, a responsabilidade, e para a sociedade seria uma proteção. Exatamente. É essa a intenção. Claro, nenhum sistema é perfeito, A aplicação na prática pode ter desafios. A gente falou daquele prazo super curto para substituir o RT. Isso é um ponto de vulnerabilidade operacional para as empresas, sem dúvida. Mas a estrutura toda visa essa garantia. Foi uma análise bem detalhada, mas super necessária. Ficou bem claro que a Resolução 1121 do CONFEA, ela realmente monta o cenário para as empresas de engenharia e agronomia no Brasil, desde como ela aparece para o mercado, com o nome, até quem responde tecnicamente lá no dia a dia. De fato, ela estabelece essa cadeia de responsabilidade, sabe? Deixa transparente quem são os atores técnicos dentro da empresa e quais as competências deles. Não é só papelório, é um sistema pensado para dar garantias. E pensando em tudo isso que a gente discutiu, fica até uma reflexão, Essa amarração tão direta entre a empresa e a responsabilidade individual dos profissionais, formalizadas pelas ARTs. Como será que isso se traduz, na prática mesmo, na segurança das pontes que a gente usa, dos prédios, na eficiência lá da agricultura, na sustentabilidade dos projetos? Além da questão legal, o impacto real talvez esteja nessa cadeia de responsabilidade técnica que o sistema tenta construir e manter aí no nosso cotidiano. Algo para a gente observar com mais atenção, talvez.